Vorcaro ameaçou inserir site de esquerda no inquérito das fake news. Lulinha movimentou 19 milhões de reais em conta em 4 anos. Polícia Federal abre inquérito para investigar tentativa de suicídio de sicário na prisão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. E uma planilha apreendida pela Polícia Federal indica que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, participaram de um jantar em Nova York, numa mesa patrocinada pelo Banco Master. O documento aponta que os dois ministros e também a advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, sentaram na mesa identificada como Banco Master durante evento do Lead Brasil Conference, em novembro de 2022. Na mesma mesa estava o empresário Nelson Tanuri, apontado pela Polícia Federal como possível sócio oculto do Banco Master. O evento teve patrocínio do empresário Daniel Vorcaro. Outra mesa patrocinada pelo Master, também no mesmo evento, identificada como Banco Master, reuniu o ex-presidente Michel Temer, a esposa Marcela Temer, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o ex-governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, além do próprio banqueiro Daniel Vorcaro. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo conosco, sempre às quintas-feiras. Consta, fica cada vez mais claro, né, entender por que o ministro Dias Toffoli sentou definitivamente em cima do inquérito, né, do processo em que ele era relator do escândalo do Master. Todos os dias aí novas trocas de mensagens são divulgadas envolvendo altas autoridades, políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, o próprio Daniel Vorcaro, né, que tinha ali uma rede de proteção com uma extensa folha de pagamento, né, achava também que não seria atingido, mas agora, já nessa segunda prisão, foi preso ontem, parece que as coisas estão tomando um outro caminho das investigações, né? Até por conta ali da autonomia da Polícia Federal e também da relatoria agora com o ministro André Mendonça. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Marcília, Marina Helena, toda a nossa audiência. Hoje parece que a esquerda foi brifada para tentar, uma vez mais, jogar o escândalo do Banco Master no colo do Bolsonaro. Estou vendo várias postagens nesse sentido, João Willis e companhia, né? O Túlio, o marido, o namorado da Fátima Bernardes, enfim, todos eles repetindo a mesma ladainha, e um deles chegou a dizer que graças ao governo Lula, no governo Lula, está sendo investigado o escândalo Bolsomaster. Ele esquece que foi graças a uma decisão do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro, porque se dependesse do Dias Toffoli, a gente sabe para onde a coisa estava indo, né, para a Operação Abafa. Então, é óbvio que esse escândalo não é do Bolsonaro, ele pode ser apartidário, como foi a Lava Jato, né? Já vimos gente do Centrão ligada também, mas Lewandowski, o próprio Lula, o Manteiga, o Toffoli, o Alexandre de Moraes, todos esses aí que parecem muito envolvidos com Daniel Vorcaro, certamente não são bolsonaristas, né? Isso precisa ser investigado a fundo, tem muita gente que corre até perigo, né, com sicários por aí, né? Não sabemos quantos essa máfia, ou a turma, como eles se chamavam, do Vorcaro possui, né? E o que nós sabemos, Paula, aí a quantidade de coisa que está vindo à tona vem numa velocidade impressionante, que é até difícil se atualizar, né? Eu não quero furar pautas, e a gente vai falar em várias rodadas sobre esse assunto, é claro, mas a coluna da Malu Gaspar no Globo, que vem sendo corajosa, o colega foi ameaçado pela turma do Vorcaro, uma das coisas que levaram à prisão novamente dele, né, por decisão da Polícia Federal e acatada pelo ministro André Mendonça, foi que ele queria quebrar os dentes todos, né, do Lauro Jardim do Globo. Malu Gaspar está sendo muito corajosa em insistir nas revelações que ela tem com a fonte dela, e disse que o Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso. Conseguiu bloquear, as mensagens estavam no celular do próprio banqueiro, né? E, óbvio, o gabinete do Alexandre de Moraes tenta negar, mas as mensagens estão lá, né? Então, isso é obstrução de justiça. Eu não sei até onde vai a coragem, a independência do André Mendonça, que é outro
que precisa ter a segurança reforçada, como já pediu a oposição no Senado, né? Lembrando aí do caso do Teori Zavascki, que muita gente desconfia até hoje que não foi acidente de avião, né? Mas o André Mendonça é outro que precisa se proteger e, se tiver coragem, cabe aqui um pedido de prisão para o Alexandre de Moraes. Eu não sei se o Brasil está pronto para uma coisa dessas, né? Não sei como é que está a situação dentro do próprio STF, mas pensando do ponto de vista estritamente jurídico, e o Marsiglia pode falar melhor do que eu, mas uma revelação dessas é obstrução de justiça, na minha opinião, é caso de prisão preventiva. Consta, inclusive, Jair Bolsonaro foi xingado pelo Daniel Vorcaro numa troca de mensagens. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, porque realmente é de uma velocidade impressionante a forma como essas mensagens estão sendo divulgadas pela imprensa. Vou trazer agora mais uma troca de mensagens interceptadas pela Polícia Federal, em que o Daniel Vorcaro relatou um encontro com Alexandre Moraes. As conversas são com Marta Graeff, então noiva de Vorcaro. Segundo a investigação, uma das mensagens ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Vorcaro escreve: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes, aqui perto de casa." Em seguida, Marta responde: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Vorcaro então diz: "Ele tá passando feriado." A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma no dia 29 de abril a então noiva: "Tô aqui na nossa casa", e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" Vorcaro responde: "Alexandre Moraes." "Morri", diz Marta. "Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral." Vorcaro completa: "Sim, falou que é bem melhor e ele adorava o apartamento." A gente lembra que essas mensagens integram, então, o material analisado pela Polícia Federal na investigação do Master. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Ainda bem que poupamos Augusto Nunes de todos esses erros de ortografia e gramática aí nessa troca de mensagens, mas eu li ipsis literis como estava ali, né? Nessa interceptação da Polícia Federal. Importante você fazer essa ressalva. Exato. E ali ele sempre fala, né, Alexandre Moraes. Não fala Alexandre de Moraes, mas, né, tudo indica ali, inclusive sabemos que o Alexandre de Moraes, a empresa Lex Institutos Jurídicos, comprou um apartamento em Campos do Jordão no ano passado. Isso aí também foi amplamente divulgado. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Consta, Marina, todos que nos acompanham. O Alexandre Moraes, ele não colocar o D, vamos lá, acho que a Polícia Federal não vai imaginar que seja qualquer outro Alexandre, qualquer outro Moraes. Sem contar esse caso da compra do apartamento por uma empresa do ministro Alexandre de Moraes ou da família dele, é a esposa do Alexandre de Moraes que tem um contrato, ou tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master de Daniel Vorcaro. Então, acho que a Polícia Federal não vai perder muito tempo nessa questão, em que pesem aí os erros de ortografia, omissão de palavras, enfim. A pontuação já é outro problema, aí já é um pouco mais grave. O que nós estamos vendo aqui é que funcionava um esquema para usar uma expressão em inglês, né, esse deep state, ou seja, esse estado paralelo, né, esse governo paralelo de autoridades que se comunicam com uma velocidade impressionante, que não eram, obviamente, para o bem público, para o interesse público do brasileiro. Longe disso. A Polícia Federal agora, e isso é importante a gente demonstrar, eu sei que as notícias normalmente colocam a gente com um ar de pessimismo, mas se a gente olhar para o que estava o caso Master em dezembro, coisa de 2 meses, 3 meses atrás, e para o que está agora com todas essas revelações, depois que saiu da mão do Dias Toffoli, foi, sim, depois de tudo aquilo que aconteceu, nós nos noticiamos aqui, e foi para o gabinete do ministro Mendonça, e que ele garantiu à Polícia Federal, ele blindou a Polícia Federal, essa equipe da Polícia Federal, inclusive de ter que dar satisfações e explicações ao comando da Polícia Federal, ou seja, para trabalhar diretamente com o gabinete dele e, obviamente, trazer essas informações. Há um avanço importante nisso. Nós estamos vendo coisas aqui que nós não veríamos, tudo indica, se isso permanecesse no gabinete do ministro Toffoli.
O que se sugere, por exemplo, nesta frase que diz aqui, nessa conversa com o tal Alexandre, que tem o Vorcaro, né? Conseguiu evitar, não, qual foi exatamente a expressão, Paula, em que ele diz ali sobre a prisão dele, né? Que a gente mencionou. Essa outra que a gente, que essa que o Consta mencionou, né? Isso, exatamente. Conseguiu bloquear? O que isso quer dizer? Era a prisão dele, estava esperando que o Alexandre, supõe, aqui tudo vai levar a crer que seja o ministro Alexandre de Moraes, se teria conseguido evitar uma prisão de um sujeito que agora a gente está vendo, está cada dia pior o caso dele, mas mais que isso, está envolvendo cada vez mais gente. Ele financiava aqueles eventos do Supremo para discutir a justiça do Brasil, ideias para o Brasil fora do país, ele financiava um monte de coisa. Bom, vamos pegar pelo lado positivo. Hoje me abordaram na rua, e isso ocorre com muita frequência pelo carinho que as pessoas têm com o Oeste aqui. Veio um dos nossos espectadores para dizer, poxa, o Brasil, eu não vou ver o Brasil. Eu falei, não desista, porque senão o outro lado ganha. Agora, olhe para o lado, para o avanço que ocorreu. Não é pouca coisa. Não é uma investigação que vai ser muito demorada, lenta, mas enfim, nós estamos vendo revelações que não veríamos até bem pouco tempo atrás. E o sistema está conseguindo se resolver internamente. É um ministro do próprio Supremo, extremamente questionado, que está colocando exatamente as coisas como elas deveriam acontecer. Isso é um avanço institucional. Agora sim nós podemos falar que uma parte de dentro do Supremo Tribunal Federal, das instituições, estão plenamente funcionando. Não plenamente, mas esta parte, este gabinete, está trabalhando e a Polícia Federal também. Até outro dia não tinha nada disso. Bom, deixa eu trazer uma das últimas, trocas de mensagens que Vorcaro enviou no dia que foi preso, que o Consta e Piotto fizeram menção. Foi logo na manhã, bem cedo, para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eram 7h19 da manhã do dia 17 de novembro de 2025, quando o então dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp, abro aspas, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Fecho aspas para essa mensagem de Daniel Vorcaro. E aí o ministro Moraes respondeu em seguida, só que o conteúdo não é conhecido porque as mensagens eram de visualização única e foram apagadas depois da leitura. Marina Helena, boa noite, seja bem-vinda. É importante a gente explicar para a nossa audiência que é um recurso que o WhatsApp oferece, de você enviar uma mensagem que é de leitura única. A hora que a pessoa abre aquela mensagem, ela é como que fosse destruída ali, Ela não tem a possibilidade de ler novamente. Eu não sei se tem algum software diferente, israelense, talvez até depois Piotto, Consta, Marcília possam ajudar, não sei, para recuperar essa mensagem, que seria muito interessante saber qual teria sido a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que já negou tudo, viu? Ele já veio a público dizer que essas mensagens aí do Vorcaro, ele não tem conhecimento. Boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, e pelo visto ele respondeu na hora, Segundo a matéria, diz que assim que ele recebeu a mensagem, ele respondeu na hora. Então, vamos só recapitular, que a gente às vezes se pergunta, o que 129 milhões podem comprar. É difícil saber, mas pelo visto, o Daniel Vorcaro acreditava que dava para comprar muita coisa, Tanto que no dia que ele foi preso, ele enviou essa mensagem logo cedo para Alexandre de Moraes, perguntando, conseguiu bloquear? E vamos recapitular o que aconteceu naquele dia. Naquele dia, um juiz, determinou a sua prisão ali no final da tarde e 18 minutos depois já tinha a sua defesa já recorreu. O que é considerado estranho, porque só o gabinete dele deveria ter acesso àquilo. Então, como é que conseguiram 18 minutos depois? Aí alegaram lá que foi por conta de uma matéria no bastidor que dizia onde estava o caso, o juiz e tal. E agora a gente sabe também que quem escreveu essa matéria, o jornalista também recebia dinheiro do Vorcaro. E aí ele tentou fugir. Então, tentaram, quer dizer, não se sabe se fugir, mas ele estava viajando para Dubai, no seu jato particular, no final da noite, quando foi preso. Ou seja, uma das últimas, pelo menos o que está até aqui, interações que ele teve com alguém ali em Brasília foi exatamente com o Alexandre de Moraes. E o que mais será que 120 milhões de reais compram, a gente se pergunta? Hoje também descobrimos que ele acha que dá para comprar talvez o inquérito das fake news, porque Vorcaro disse
que ia derrubar um site, colocar no inquérito das fake news, né, para derrubar um site que ele também estava negociando para pagar para ter matérias ali favoráveis a ele. E o que a gente sabe antes? Pelo visto, ele achava que dava para comprar, por exemplo, a venda do banco dele para o BRB, porque a gente soube também, né, por outras reportagens, de que ele teria se encontrado 2 vezes com Alexandre de Moraes, inclusive uma vez ali, né, regado a charutos e uísque, exatamente com o presidente do BRB. E que também ele teria ligado 6 vezes para o presidente do Banco Central, Daniel Galípolo, e falam que pressionando por autorizar essa venda para o BRB. Hoje, agora, a gente descobriu que tiveram mais 2 encontros, pelo visto um em Campos e outro na Casa Nova, que ele gostou até mais do que do apartamento. Então, olha essa relação. É muito complicado se você imaginar que a esposa dele, a esposa de Alexandre de Moraes, firmou um contrato de 129 milhões de reais, que não tem outro na história, como diria Lula, na história desse país que a gente já viu. E que ela, até agora, a única coisa que ela tinha feito pro Master foi perder um prazo, né? Numa ação menor ali, foi a única coisa que aconteceu, e a gente vê todas essas interações com o ministro Alexandre de Moraes. Que país é esse que a gente vive? Esse ministro precisa ser investigado, porque isso aqui é gravíssimo, né? Quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, no Chile, com os juízes da Suprema Corte e com a juíza, inclusive, que foi presa por tráfico de influência e tal, e a gente olha os valores aqui envolvidos e o número de interações aqui, isso precisa ser apurado, porque é gravíssimo. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Tem gente aqui no chat falando desse recurso de visualização única no WhatsApp. A pessoa pode tirar uma foto, ler o conteúdo e tirar uma foto, dar um print na tela. Acho que é isso que a pessoa quer dizer. É uma possibilidade, mas a gente não sabe se Daniel Vorcaro fez isso em relação às mensagens do ministro Alexandre de Moraes, mas é sim uma possibilidade, um bom recurso a ser utilizado. E áudio não dá, é porque áudio, né? Com outro celular você tem que tirar foto, não pode... Foi mensagem de áudio. Nesse caso foi mensagem de áudio? É isso? Pode. Bom, vamos verificar. Deixa eu trazer parece que tem outras mensagens trocadas entre eles que também não dá para ver porque eram áudios de você só consegue ouvir uma vez, a não ser que tivesse um gravador ali, um outro celular para gravar a mensagem, mas ele não faria porque naquele momento não tinha o porquê, né? André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu trazer o que disse a assessoria de imprensa em relação a essa matéria da Malu Gaspar, dessa troca de mensagens aí com Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Mais uma vez, ele traz, né, a instituição Supremo Tribunal Federal para o centro do debate, como se os 11 ministros ali tivessem assinado um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, como se os 11 tivessem envolvidos nesse escândalo do Supremo. É uma tática, né, um modus operandi que ele tem utilizado há muitos anos, né, em relação aí ao Supremo Tribunal Federal, aos colegas. Boa noite. Boa noite, Paula, Marina, Piotr, consta toda a audiência. Pois é, e não é à toa que ele usa esse método, porque é um método esperto. Ele sabe que não é apenas a ele que está sendo imputada esse escândalo todo, né? Tem muitos outros ministros, ou pelo menos mais um ministro ali envolvido nessa história. Então, quando ele diz é um ataque ao STF, ele chama todos para defenderem a ele. E se não defenderem, bom, então os outros talvez também sejam expostos. É a tática do futebol, né? No futebol, o cara toma um cartão vermelho do juiz e tenta levar alguém junto, né? Eu vou ver se eu levo mais alguém junto, cria uma briga no meio do campo antes de sair, com isso, algum vermelho para o time adversário também. O Moraes está sendo acuado, ele está sendo posto na parede, e ele está nessa fase que a psicanálise chama de negação, né? Enfim, a primeira fase do luto, aliás, né? Enfim, quando te acontece algo ruim, você nega. Não estou doente. Coisas assim. E me parece que a doença aí do Moraes, ela está nessa fase de negação. Então ele nega que ele encontrou-se com o Vorcaro, no entanto a gente tem a imprensa toda dizendo que encontrou, fumou charuto, bebeu vinho no bunker e não sei mais o que. Negou até uma das matérias
que o Metrópolis, salvo engano, tinha trazido, né? E aí o próprio Metrópolis foi lá e bancou, aconteceu mesmo, e aí ele ficou quieto. Então ele está nessa fase de negação. Claro, é uma maneira de dizer: vocês estão mentindo, então eu tenho razão, entra nessa guerra de narrativa, se a imprensa insiste, ele some, até o próximo escândalo acontecer. E se em algum momento ele for emparedado de tal maneira que não consiga mais se esconder do holofote que o atinge, talvez ele chame o STF, né, como uma espécie de chamar a mãe, né, vou chamar a mãe para ver se a minha mãe me protege. Vamos ver se essa mãe realmente vai protegê-lo. Acho difícil. Essa última mensagem que vocês trouxeram, que saiu agora há pouco, do vou bloquear, é muito séria. O Consta trouxe uma possibilidade que é bem real, que no direito, né, se fala obstrução de justiça. O que é obstruir a justiça? Você atrapalhar as investigações, isso é crime. Se você atrapalha as investigações, é crime, claro. Enfim, o cara está investigando algo e você se mete no meio, você está atrapalhando as investigações e, portanto, cometendo um crime contra o Estado. E aí é curioso porque se a gente tiver no momento em que se esse bloquear, eu não sei, se bloquear pode ser um monte de coisa, mas se em algum momento concluir, se é muita coincidência acontecer no dia da prisão dele, se nós concluirmos, ou as investigações concluírem que o Vorcaro chamou Moraes porque estava à beira ou sabia que ia ser preso, e esse bloquear, ou esse tentar salvar, ou seja o que for, tiver relação com pedir ajuda para o Moraes dar um jeito na prisão dele, nós estamos diante de um ministro que precisa ser preso para não atrapalhar as investigações de um bandido chefe de uma gangue como o Vorcaro. Consta, o Marcília lembrou que essas matérias do Metrópolis, da jornalista Andresa Matais, ela bancou a informação de que Moraes teria ido pelo menos 2 vezes à mansão de Vorcaro em Brasília. Uma delas chegou a se reunir com o então presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília. E só para trazer, porque aqui nessa eles já responderam a Malu Gaspar falando em ataques ao Supremo Tribunal Federal, mas só para trazer o que eles responderam, a Andresa Matais, ainda em janeiro, em relação a essas 2 matérias que a jornalista bancou, né, ela manteve ali a informação, disse o seguinte, abre aspas, essa reunião não ocorreu e lamentavelmente segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, fecho aspas para a nota da assessoria do ministro Alexandre de Moraes, negando as reuniões, a jornalista reafirma a informação e aí ele silenciou. Ele ainda não teve coragem, talvez, né? Tá mais acuado, a situação mudou no país, né? Principalmente com o despertar da velha imprensa, de colocar a Malu Gaspar e outros, né, Andresa Matais, no inquérito do fim do mundo, né? Porque estamos a um passo disso daqui a pouco, porque é a narrativa que ele mantém e que, infelizmente, essa mesma imprensa ajudou a alimentar durante tanto tempo, porque o alvo era apenas ali o bolsonarismo, digamos assim, né? Inclusive o Globo soltou uma nota dizendo que seus jornalistas não vão se intimidar com ameaças e tudo, né? No caso, claro, ali da turma, falando em quebrar os dentes do Lauro Jardim, e eu escrevi apenas assim, no X, bem-vindos ao mundo que vocês ajudaram a criar, né? E, por acaso, meu comentário teve 5 vezes mais curtidas do que o comentário, do que a própria nota publicada pelo jornal o Globo, né? Então, nós estamos vivendo realmente algo de surreal nesse país. Agora, Alexandre de Moraes vai ter coragem de ir para cima da imprensa toda, né? Não sei. Num país sério, o Toffoli e o Alexandre de Moraes já seriam réus em inquéritos, né? Investigando essa situação toda. No Brasil, talvez a Malu Gaspar corra mais risco de ser presa do que o próprio Moraes. Agora, veja, Paula, tudo isso que está vindo à tona e é escandaloso, né? Aliás, a gente se pergunta, né? A Marina Helena trouxe isso aqui. O Vorcaro tinha poder, inclusive, de decidir quem ia para o inquérito, porque ele estava negociando ali apoio, né, do DCM, um site de extrema esquerda, e o DCM estava alegando que recebeu uma oferta melhor do outro lado, né? É assim que funciona a pena de aluguel, né? Agora, ele ameaçou, então, colocá-los no inquérito do Alexandre de Moraes, né, do STF. E isso é outro escândalo, né? Então, a gente está vendo muita coisa vir à tona que é escandalosa. Mas veja, no caso do Alexandre de Moraes, encontro aqui, mensagem ali, vai bloquear ou não vai, tudo isso, para mim, é cereja do bolo. Nós já temos uma informação, e faz tempo suficiente para
prender o Alexandre de Moraes, no mínimo para o impeachment, que são os 129 milhões de reais em contrato entre o Banco Master e o escritório da sua família. Sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma prestação de serviço real, vamos combinar, né? E não existe serviço advocatício nesse montante no Brasil, nem dos melhores escritórios existentes, aquelas bancas que têm sede em tudo que é estado, né, e que fecham contratos com várias empresas enormes e tudo. Não existe isso. 129 milhões de reais. Então é óbvio que é corrupção, é óbvio que é lobby, né, que é, como é que chama o eufemismo? Advocacia administrativa. Né? Então, nós já temos aí o escândalo suficiente do Alexandre de Moraes. A gente não precisa de mais. Agora, quem vai ter coragem de agir para mandar prender o Careca? Bom, mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro ameaçou incluir o site de esquerda Diário do Centro do Mundo, o DCM, no chamado processo das fake news. A jornalista Malu Gaspar, em entrevista à CBN, explicou um pouco o caso. Ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário disse que o site pediu o dobro. E enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Só reforça que a jornalista Malu Gaspar, em entrevista à CBN, explicando um pouco esse caso que foi divulgado hoje. Os diálogos são de outubro de 2024 e aparecem então na investigação da Polícia Federal. As conversas ocorreram enquanto havia uma negociação de possível parceria entre o veículo Diário do Centro do Mundo e o Banco Master, Marina. E o Vorcaro fica ali irritado, né, nessa troca de mensagens e chega em dado momento ali a ameaçar, né, palavras dele ali, vão entrar no processo das fake news. E aí, claro, ela lembra, a gente lembra sempre, né? Muito grave. Só isso aí já deveria dar, enfim, levar uma investigação. Cadê o nosso Senado Federal? Se for depender do Gonê, esquece o Gonê. O Gonê não viu, né, que tinha nenhum tipo de... Não viu urgência nenhuma na prisão, né, em decretar uma prisão de Vorcaro, por exemplo, depois de ter acesso a tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, ele já não viu urgência mesmo. Olha a forma como ele agiu até aqui. Então, não dá para esperar. Agora, não é possível. O nosso Senado Federal precisa fazer alguma coisa. E sabe o que me preocupa nessa história toda? Um dos pontos... Por que ele é muito maior? Porque antes houve esse inquérito 4781, que deu uns superpoderes ao ministro Alexandre de Moraes. Eu escrevi há pouco sobre isso na revista Oeste também. Este ministro superpoderoso, que agora a gente está vendo como que as coisas chegavam a ele, sem contar todos os que passavam informações para ele, agora tinha um que parece exigia. Coloque isso no inquérito. Eu quero isso no seu inquérito. Quem é um banqueiro para dizer a um ministro do Supremo, a mais alta corte do país, que ele tem... exclusiva do Procurador-Geral da República, no caso Paulo Gonet. Antes de me juntar a vocês nessa questão do inquérito das fake news, né, ou do fim do mundo, que eu não gosto desse nome do fim do mundo, porque o mundo possivelmente acabará antes do inquérito. Então, o inquérito do fim do mundo, não sei se é um nome adequado, mas, brincadeiras à parte, a gente, inclusive esse inquérito nós estamos vivendo isso porque esse inquérito surgiu. Se essa indignação da velha imprensa ocorresse lá, talvez hoje não existisse
esse problema todo que nós temos em relação ao STF. O monstro, quando você bate com o martelo na cabeça dele na raiz, ele não cria os seus braços, os seus tentáculos. Se houvesse, portanto, essa indignação que hoje há da imprensa ou de parte da imprensa, em 2019, são 7 anos. Nós teríamos 7 anos de combate. Muito difícil que o STF estivesse de pé com essa excrescência que é esse inquérito até hoje e com as suas decorrências que resultaram desses... Nos últimos 7 anos andou hibernando ou aplaudindo os abusos do Supremo, do Alexandre de Moraes, o inquérito do fim do mundo, porque o alvo era bolsonarista, né, digamos. Ele falou da máfia no poder. Ele tem um parágrafo lá que ele fala que chegou no Poder Judiciário, cita o contrato de 129 milhões, o resort do Toffoli, dizendo que não configura um crime por si, o que para mim é uma visão equivocada, acho que já é crime e está exposto, né? Mas depois chama atenção para a reação do STF, que é uma reação defensiva e agressiva, né, de tentar abafar, de tentar impedir a investigação. Então é disso que se trata. Estão todos ali de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. Aparentemente, a exceção do André Mendonça, né, que teve coragem de liberar e dar autonomia para a Polícia Federal fazer o trabalho, e está vindo essa podridão toda à tona. Poucos estão tendo coragem de denunciar isso para valer, pelo crime que representa. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, merece menção, porque ele fez uma postagem agora, né, dizendo que o banqueiro tinha 129 milhões de motivos para achar que os seus interesses seriam atendidos por Moraes, nessa mensagem esdrúxula de vai bloquear, né? E ele pergunta, o Senado está esperando o quê para afastá-lo do cargo? O senador Eduardo Girão, do mesmo Partido Novo, né, segundo o Cláudio Dantas, entrou com um pedido para colocar o senador Alcolumbre no Conselho de Ética, justamente, né, por abuso de poder e enfim, está tentando aí impedir, né, que o mecanismo de freios e contrapesos constitucional funcione no país. Você mencionou também mais cedo, Paula, que existe uma das mensagens que trata o Bolsonaro como idiota, como beócio, né? E eu resgatei a mensagem que fez o Vorcaro se referir assim ao Bolsonaro. A mensagem de julho de 2024 diz o seguinte: os senhores não leram errado, impediram de acontecer e foram demitidos. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações. Qual é a notícia? Gerentes da Caixa perdem o cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais, R$500 bilhão ligadas ao Banco Master. Ou seja, Bolsonaro estava justamente mostrando que no Brasil, né, a máfia se defende, se protege. A gente tem que concluir uma única coisa com isso tudo, porque foram esses que julgaram e condenaram Bolsonaro e seu entorno. Foram esses, não foram outros, não foram alienígenas. A turma da imprensa vai ter que se dar conta disso cedo ou tarde, né, fazer o elo. Bolsonaro está preso por um único motivo, porque ele estava incomodando bastante essa turma, a turma, né, de Brasília. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News. Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença. É para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.